Bom dia! Hoje nós vamos corrigir o exercício, sobre regra prática da utilização dos sinais nos números inteiros. Então, a primeira questão nós temos aqui: resolva os exercícios em seu caderno, eliminando os parênteses com o jogo de sinais. Gente, essa palavrinha aqui, jogo, Jogo tem o que? Regras. Então, para resolver esse exercício, nós vamos utilizar regras e são regras práticas. Não é aquelas que eu mostrei a vocês que dá um pouco de trabalho, não. Agora, essa aqui é bem prática. Para eliminar o parênteses, nós temos aqui a questão A. Mais 4, mais 5. Eliminar é a mesma coisa que retirar. Antes do parênteses de mais 4, nós não temos nenhum sinal. Então, eu vou repetir apenas o sinal que está dentro do parênteses. Fica mais 4. Antes do parênteses que tem mais 5, eu tenho um sinal de quê? De mais. Então, a regra é o seguinte: quando antes do parênteses eu tenho um sinal de mais, permanece o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, o que está dentro do parênteses não é positivo, então vai ficar mais 5. Então, nós ficamos com mais 4, mais 5 é igual a quem? A mais 9. Lembrando que o número positivo, ele pode vir com ou sem sinal. Porque aqui, ó, mais 5. Um número só, ele não pode ter dois sinais. Então, por isso que tem que se fazer o jogo de sinal. Na letra B, nós temos o seguinte: mais 4, mais menos 6. Antes do parênteses mais 4, nós não temos nenhum sinal. Então, para eliminar o parênteses, vai ficar apenas quem? Retira o parênteses, fica mais 4 ou 4. Antes do parênteses que nós temos menos 6 dentro, nós também temos um sinal de quê? De mais. Então, quando antes de um parênteses a gente tem um sinal de mais, permanece o sinal de quem está dentro do parênteses. No caso, menos 6. Terminamos aqui. Mais 4, menos 6. Eu tenho dois números inteiros com sinais o quê? Diferentes. Então, eu vou subtrair e dar o sinal de quem está mais distante de zero. Eu tenho uma dívida de 4, eu tenho R$ 4, o positivo é sempre o que eu tenho. Eu tenho 4, mas eu estou devendo 6, então eu consigo pagar minha conta toda? Não, eu vou dar os 4 e ainda vou ficar devendo 2. Então, nos números inteiros, quando a gente tem adição de números inteiros com sinais contrários, a gente subtrai e dá o sinal de quem está mais distante de zero. Aqui, nós temos menos 4 na letra C, mais menos 8. Então, antes do parênteses menos 4, antes do parênteses que está o número menos 4, nós temos sinal? Não, então eu vou jogar o parênteses fora, eliminar e retirar, vou repetir apenas menos 4. Antes do parênteses que está o número menos 8, nós temos um sinal de quê? De mais. Então, quando antes do parênteses a gente tem um sinal de mais, permanece o sinal de quem está dentro do parênteses, menos 8. Então, nós temos menos 4, menos 8. Eu tenho dois números inteiros com sinais iguais, então eu vou juntar esses dois números e dar o mesmo sinal. Levando em conta que o número negativo a gente sempre atribui uma dívida. Eu devo 4 num canto, no outro canto eu devo 8. Juntando todas as minhas dívidas, eu tenho o quê? 12 de dívida. Como é dívida, é o quê? Menos 12. Nós temos agora a letra D, que a letra D ela vai ser diferente de todas essas que a gente já viu até aqui. Antes do número do parênteses que tem o mais 3, nós não temos sinal. Então, eu posso simplesmente colocar mais 3 ou simplesmente 3. Agora, antes do parênteses que tem mais 5,
eu tenho um sinal o quê? De menos. Um parênteses, quando eu tenho um parênteses precedido, ou seja, antes dele vem um sinal negativo, troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Aqui eu tinha mais 5, vai ficar o quê? Menos 5. Porque a gente não viu que a subtração de números inteiros adiciona ao primeiro número o oposto do segundo? Então, utilizando a regra prática, é a gente dizer apenas o seguinte: antes de um parênteses tem um sinal de menos, troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, nós temos dois números inteiros com sinais contrários. O que é que a gente vai fazer? Subtrair e dar o sinal do número que está mais distante de zero. Então, 5 menos 3 dá 2. E vai ficar menos 2, porque o 5 está mais distante de zero. Ou a gente ainda pode pensar o seguinte: eu tenho 3, mas eu devo quanto? 5. Será que com 3 eu consigo pagar 5? Não. Eu faço o seguinte: eu dou os 3 e ainda vou ficar o quê? Devendo 2. Por isso que é menos 2. Da mesma forma, eu tenho aqui, antes do parênteses, eu tenho um sinal de quê? De menos. Mas do início aqui, mais 4. Tem algum sinal antes desse parênteses mais 4? Não. Então, eu posso simplesmente dizer que eu tenho o quê? 4. Mas também, se quiser colocar o sinal, não tem problema. Então, 4. Aqui eu tenho menos 5. Antes desse parênteses, o meu sinal é o quê? Menos. Então, o que é que vai acontecer? Qual é a regra prática? Um parênteses precedido de sinal negativo, ou seja, antes dele é um sinal negativo, a gente troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Tem menos 5, fica o quê? Mais 5. Então, resultou em dois números com sinais iguais. Então, a gente soma 4 mais 5, 9. Pode ser mais 9 ou simplesmente 9. Lembrando que quando a gente dizia, a gente tem a subtração de números inteiros. A subtração de números inteiros se faz da seguinte forma: ao primeiro número adiciona-se o oposto do segundo. Então, é essa regra que a gente está fazendo. Basta a gente dizer apenas o quê? Antes do parênteses vem um sinal de menos, troca o sinal de quem está dentro do parêntese. Aqui nós temos menos 7. Antes desse parênteses que tem um número menos 7, nós temos algum sinal? Não. Então, vai ficar o próprio quem? Menos 7. Gente, e aqui eu poderia deixar apenas 7? De maneira nenhuma, porque o número negativo ele tem que vir com sinal. Antes do parênteses que está o número menos 10. Qual é o sinal? Negativo. Então, quando antes de um parênteses nós temos um sinal negativo, troca o sinal de quem está dentro do parênteses. A gente tem menos 10, vai ficar o quê? Mais 10. Então, aqui nós temos dois números inteiros com sinais o quê? Contrários. Um é menos e o outro é mais. Então, a gente não pode juntar. Nós vamos ter que separar. Sempre atribuindo um número negativo a uma dívida. Eu devo 7, mas eu tenho 10. Se eu quiser pagar, eu vou lá, pago meus 7 e ainda volto para casa com 3. Como eu fiquei com quantidade no meu bolso, então vai ser mais 3. Ou lembrando, sinais contrários, a gente subtrai e dá o sinal do que está mais distante de zero. Só para fixar, nós podemos dizer o seguinte: antes de um parêntese tiver um sinal negativo, o que é que a gente faz? Troca o sinal de quem está dentro do parêntese.
do parênteses, dessa seguinte forma, olha. Menos mais 8. Antes do parênteses vem um sinal o quê? Negativo. Então, a gente vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. É mais 8, vai ficar o quê? Menos 8. Antes do parênteses vem um sinal negativo. Aqui dentro eu tenho menos 8. Se o sinal que vem antes do parênteses é negativo, vai ficar o quê? Mais 8. E antes do parênteses vinha um sinal positivo, por exemplo, mais 3, mais 3. O que é que a gente vai fazer? Antes do parênteses o sinal não é positivo, permanece o sinal de quem está dentro do parênteses, mais 3. Por exemplo, mais menos 3. Antes do parênteses o sinal é o que? Positivo, permanece o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, gente, por hoje é só. Espero ter ajudado a vocês. Se vocês virem o vídeo e ainda continuarem com dúvida, podem entrar em contato comigo.